Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? E vamos conversar um pouco sobre Digimon Survive hoje. É muito importante, já que o jogo vai ser lançado oficialmente, mundialmente, amanhã. Faltam menos de 24 horas para isso acontecer agora. É um marco histórico na franquia Digimon, afinal de contas, esse jogo foi anunciado muitos e muitos anos atrás. Muitas pessoas acreditavam que esse jogo tinha sido cancelado, ou que ele seria cancelado, que nunca seria finalizado. Mas não, tá aí o jogo, finalmente todo mundo vai poder jogar ele a partir de amanhã. Tem algumas pessoas que já estão até jogando agora, a gente já vai conversar um pouco sobre esse jogo e todos os detalhes e tudo mais. Por enquanto, deixa um like aí, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vamos começar? Vambora! Vamos começar pelo mais básico então. Por que Digimon Survive demorou tanto para ser lançado? Afinal de contas, o último jogo de Digimon que a gente teve lançado mesmo foi lá pelo ano de 2017 e 2016. Por que isso aconteceu? Esse jogo foi anunciado muitos anos atrás. Porque, galera, em primeiro lugar, eles tiveram que modificar muitas coisas no processo de desenvolvimento desse jogo. Aparentemente, eles tiveram que mudar muitas coisas, reescrever várias coisas. Parte da equipe que trabalhava no jogo, aparentemente, foi modificada. Então, tem outras pessoas que trabalharam no jogo depois de alguns anos e por aí vai. Não só isso, acredito que todo mundo saiba que muitas coisas bem diferentes e bem enormes aconteceram pelo mundo nesses últimos anos, o que com certeza atrasou muitas coisas. Mas mesmo assim, é muito incrível a gente ver que toda essa equipe, em especial também o Rabumon, que é o diretor por trás dos jogos de Digimon, foram perseverantes, que eles continuaram em frente, foram até o fim, conseguiram terminar o jogo, estão lançando agora para todas as plataformas e tudo mais. Então eu acho fantástico tudo isso. A gente começa por isso porque eu acho que é uma das partes mais importantes para Digimon Survive. É um jogo que realmente merece o nome que tem. Ele sobreviveu. Então vamos continuar agora. Antes então da gente partir para conversas sobre o gameplay, a jogabilidade de Digimon Survive, eu quero mostrar uma das partes mais importantes desse jogo de Digimon para todos vocês que estão assistindo. Olhem bem para essa imagem, porque a gente tem finalmente em um jogo de Digimon, depois de anos e anos e anos de muitas pessoas pedindo isso, a linguagem português brasileiro dentro do jogo. Ela pode ser escolhida e vocês vão poder ler tudo que vai estar escrito lá em português brasileiro. Olha que incrível, galera! Mas, obviamente, todas as falas e tudo mais que foi gravado vai estar tudo em japonês. Apenas os textos vão estar em português brasileiro. Isso é fantástico, obviamente, muito legal que eles tenham levado isso em consideração. A gente tem espanhol e português brasileiro, o que é super legal. Isso basicamente nunca tinha acontecido. Eu acho que poucas vezes a gente viu eles chegando perto disso, não só para jogos como Digimon, para qualquer jogo de videogame. Isso é incrível, tá, galera? Isso é muito incrível. Isso é até novo, de certa forma, se vocês pensarem bem. Se eu não me engano, jogos de Pokémon não tem nem espanhol e nem português brasileiro até hoje. Então, isso é novo até nessa comparação, digamos assim. Vamos ir pro gameplay agora, então. Vamos começar, então, falando sobre os aspectos de visual novel do jogo. Como assim? Acho que muitos nem jogaram jogos desse estilo antes para saberem como esse tipo de coisa funciona. Basicamente, você vai estar andando por alguns mapas que vão ser quase todos em 2D, talvez todos eles sejam feitos em 2D. Então você vai ver alguns desenhos, um ambiente que vai ser uma sala de uma casa ou a parte de fora de algum lugar. E você vai ter às vezes alguns personagens, algumas coisas para você clicar, para você estar escolhendo algumas opções e dando algumas respostas. Então isso vai ser muito importante nesse jogo, principalmente porque respostas diferentes normalmente afetam e muito esse tipo de jogo e esse tipo de história. Então se você está conversando, por exemplo, com um personagem que é seu amigo e ele te pergunta alguma coisa, vamos derrotar aquele Digimon porque eu acho que a gente precisa derrotar aquele Digimon. E o jogo te dá 4 respostas diferentes. Uma mais positiva, uma mais negativa, uma de uma pessoa que nem liga para isso e outra que talvez seja uma resposta positiva também, de uma forma um pouco diferente. Cada uma dessas respostas pode levar a história e esses personagens
para caminhos diferentes, para fazer um Digimon evoluir, para fazer um personagem morrer, entre outras coisas. Então isso é muito importante, cria-se ramificações muito legais. Isso faz com que esse jogo seja muito diferente de outros que a gente já teve dentro da franquia. Então se você não está acostumado com visual novels, é isso basicamente, e é isso que você vai encontrar também dentro da história de Digimon Survive. O outro lado do gameplay de Digimon Survive são os elementos de um RPG tático. Bom, como assim? Se você já jogou jogos desse tipo, você entende perfeitamente do que eu estou falando. Então jogos, por exemplo, como Final Fantasy Tactics, Namco X Capcom, entre outros jogos. É onde basicamente você controla certos personagens dentro de um campo de batalha, quase igual a um jogo de tabuleiro. Então você precisa colocar esses personagens em certos lugares para que eles fiquem estrategicamente preparados para batalha contra vários personagens às vezes, vários oponentes, escolher certas habilidades, entre outras coisas, combinações e por aí vai. Então é um tipo de batalha um pouco mais demorada, um tipo de batalha que não é toda cheia de ação, pelo menos na maioria das vezes é assim, é onde você tem que pensar um pouco mais estrategicamente, obviamente, está no nome do jogo, né? Para que a batalha aconteça de uma maneira vantajosa para você tentar eliminar seus oponentes inimigos e avançar com a história. Então as batalhas em Digimon Survive são dessa maneira, vai encontrar também elementos desse tipo de jogo em outras partes de Digimon Survive, mas se preparem porque as batalhas são todas assim, não quer dizer que não seja divertido ou épico ou legal, apenas que é um pouco diferente do que a gente viu em Digimon até hoje, porque a gente nunca basicamente tinha visto um jogo totalmente focado nesse tipo de gameplay, então super legal aí. Um outro aspecto extremamente importante que a gente precisa conversar aqui nesse vídeo é sobre a história ser mais séria do que de outros jogos de Digimon que a gente teve até hoje. Eles deixaram bem claro desde o começo, desde o anúncio de Digimon Survive, que a história seria mais séria, que seria levada para um lado mais dark, mais das trevas, digamos assim, entre aspas, de uma história de Digimon. E a gente começou a ver esse tipo de coisa, obviamente, através dos jogos da série Digimon History Cyber Sleuth, onde lá haviam algumas missões muito dark, muito complexas para esse lado da coisa. E eles pretendem voltar com isso em Digimon Survive, talvez de uma forma ainda mais séria, de uma forma mais dark. É um ponto importante dessa história. Aparentemente, certos personagens, até personagens humanos, vão morrer graças a certas coisas que acontecem, e se eles morreram, obviamente, fora da história até o fim. E uma coisa que deixaram bem claro recentemente para Digimon Survive é que a partir do capítulo 5 da história, aparentemente, certas coisas muito importantes, muito graves para a história vão acontecer. Então eles não querem nem que spoilers sejam passados em lugar nenhum. Eles pediram para que isso não aconteça. Então dá para vocês imaginarem aí que tipo de história que vai acontecer, o que a gente vai ver talvez lá para os finalmente de Digimon Survive. E agora então o ponto que eu diria é mais importante para muitas pessoas que são fãs da série Digimon. Quantos Digimons e quais Digimons vão aparecer nesse jogo? Então, nós já vimos muitos Digimons aparecendo em vários trailers e imagens e por aí vai. Porém, galera, não esperem quantidades enormes de Digimon nesse jogo. Não vão ser muitos. Vão ser um pouco mais de 100, talvez ali por volta de 150 por aí. Mas o ponto é que isso faz com que jogos assim deem mais importância para mais Digimons. Se você tem 600, 700 Digimons num jogo, 400, sei lá, você não consegue dar importância igual para todos eles. Então isso muito provavelmente vai acontecer de maneira muito melhor nesse jogo. Não quer dizer que a gente vai ter poucos Digimons, apenas que eles vão ser melhor trabalhados, talvez tenham mais linhas evolutivas, tenham mais ataques, mais balanceamento e por aí vai. Isso é muito importante. Inclusive, os próprios Digimons dos protagonistas, contando com o Agumon, Falcomon e por aí vai, tem linhas evolutivas diferentes de acordo com certas coisas que acontecem na história do jogo. Então você vê o Agumon, por exemplo, mostrando a linha evolutiva dele em certo momento em um dos trailers, você vê que ele tem vários caminhos diferentes, um provavelmente é vacina, outro é o data, outro é o vírus, de acordo com escolhas que você faz dentro da história do jogo. Então lembrem-se de tudo isso, os Digimons com certeza são sim muito importantes, porém talvez de uma forma um pouco diferente na história desse jogo.
Então, Digi Escolhidos, era isso que eu queria trazer para vocês através desse vídeo, um pouco mais de conhecimento sobre Digimon Survive, já que o jogo está chegando, vai ser lançado amanhã para o resto do mundo. Lembrando, esse jogo já foi lançado no Japão, provavelmente já tem muitas pessoas jogando. Cuidado com spoilers, se você não gostar de spoilers, ok? Então, deixa aí nos comentários tudo o que vocês acharam do tópico desse vídeo. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Espero todos vocês para todos os próximos vídeos. Deixa um abraço muito carinhoso. Então fui, até a próxima. Tchau, tchau.